Nós vamos dar início à cura interior através de uma introdução da purificação da memória. Porque a gente percebe que, a partir da purificação da memória, a gente consegue fazer um processo de cura interior. O processo de cura interior, gente, ele vai muito do querer de cada um de nós, né? Por exemplo, se eu quero ser curado interiormente, se eu quero purificar a minha história, vai depender de mim trabalhar isso comigo. Não simplesmente conhecer alguma coisa e deixar para lá. Se eu trabalhar dentro de mim, na minha vida, na minha história, a purificação da minha história e a cura interior pessoal, eu vou alcançar. Senão, eu vou conviver com os meus complexos, com os meus traumas, com as minhas dificuldades, por muito tempo e não vou conseguir trabalhar e não vou mudar de vida, né? Porque muita coisa do que a gente é reflexo da nossa história. Então, a primeira parte, nós vamos trabalhar um pouquinho da purificação da memória. Algumas coisas eu estou pegando da escola de formação, algumas coisas eu trouxe para a nossa realidade. Quem fez a escola de formação, né, vai estar bem por dentro do que eu vou falar aqui, mas quem não fez, eu quero que preste bastante atenção. Não que os outros não tenham que prestar atenção, mas porque os outros já vão conseguir trabalhar a dinâmica. Porque aqui nós vamos, hoje, eu vou falar um pouquinho, mas nós vamos rezar em cima da purificação da memória. Na escola de formação, nós ouvimos muito e rezamos não tanto. Mas nas formações, não só hoje, mas nós vamos rezar bastante em cima da purificação da nossa memória. Tá? Então, vamos começar, então. Quem lembra alguma coisa da purificação da memória da escola de formação e quer falar para nós? Quem lembra? Qualquer pessoa, pode falar. Em que ela está baseada? Alguém lembra? Mas assim, o termo purificação da memória, né, o Lucas já lembrou, ele foi algo que surgiu do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, para o jubileu do ano 2000, né? O ano 2000 foi um ano santo. Foi o ano do jubileu, onde ele abriu Porta Santa, parecido com o ano que nós estamos vivendo da misericórdia. E em preparação, em 1997, se preparando para o ano santo, né? Não sei se algum de vocês se lembra, já caminhavam, mas foi no início da minha caminhada, ele dedicou o ano de 97 para Deus Pai, o ano de 98 para Deus Espírito Santo e o ano de 99 para Jesus, para que celebrássemos depois o ano 2000. Foram 3 anos de preparação para o jubileu do ano 2000. E no primeiro ano, no ano de 1997, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos erros da igreja. E aí ele disse que era a purificação da memória. Ou seja, a purificação da memória acontece através do perdão e da reconciliação. E aí ele pediu perdão e ele convidou a igreja toda a fazer uma purificação da sua história, né? De reconciliar-se com a sua história. E aí, na época, o cardeal Ratzinger, né, que depois o Papa Bento XVI, fez um documento, fez um escrito, que ele era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Ele fez um escrito sobre a purificação da memória. Então, essa purificação da memória surgiu de dentro da igreja. O que o Lucas falou está certo, assim, reconciliar-se com a nossa história, curar a nossa história, mas ela tem uma base na reconciliação, né? Ela tem uma base de usarmos da nossa memória e nos reconciliarmos com a nossa memória. Ou seja, perdoar aquilo que precisa ser perdoado, né? E pedir perdão para aquilo que precisa ser pedido perdão. Isso dentro de nós, né? Com as coisas que a gente viveu. Então, a base da purificação da memória é através da reconciliação. Você acha que na sua história você precisa se reconciliar com algo? Hein? Sim ou não? O que, por exemplo? Vou pôr reconciliação e perdão.
Tem diferença, gente, de reconciliação e perdão? Tem diferença? Tem? Qual que é a diferença? O perdão, você perdoa a pessoa, né? Mas às vezes você não quer muita coisa, não quer ser próximo da pessoa, né? Reconciliar ela, né? E ter Reconciliação, você volta como se tivesse esquecido aquilo. Entendi. Quem mais tem alguma ideia para exemplificar se existe diferença entre reconciliação e perdão? Tem como eu me reconciliar com alguma coisa se eu não perdoar? Existe? Por exemplo, assim, eu volto a conviver com uma situação ou com alguém, eu me reconcilio com aquela pessoa, mas eu não perdoei. Eu me reconciliei de verdade? Então, do perdão, nascem as reconciliações, né? Ou seja, a partir de perdoar, eu me reconcilio. Só que a purificação da memória é viver isso daqui na nossa memória. Com a nossa memória. Ou seja, com a nossa história. Muitas das vezes conosco mesmo. Ou com situações que a gente sentiu, com fatos, né? Por isso que é necessário e existe sim, né? Em nós e em todos nós, uma necessidade de perdão e de reconciliação com a nossa história. A nossa história precisa passar por uma purificação. Ela precisa ser purificada, né? E purificar não é de pecado simplesmente. Purificar também de situações que nos deixam, ou seja, que refletem em nós hoje coisas que a gente viveu, de fatos, de traumas, de pessoas, de situações, né? Dentro da formação que a gente teve, ele fala que a purificação da memória é para integrar de novo a pessoa. Espera aí. Não tem jeito. Quando erra, não tem jeito não, gente. Não conserta, não. É para haver uma integração da pessoa. A nossa história, para vocês entenderem bem, os fatos que acontecem conosco, os traumas que acontecem conosco, eles nos fazem ser pessoas desintegradas. Desintegradas. O que é uma pessoa desintegrada? Ou seja, existe parte de nós que não é toda nossa, que não está em nós, ou que está separado. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um tipo de abuso quando criança. Se ela não se reconcilia, se não purifica, se não age com perdão e com cura naquela situação, dentro dela existe um bloqueio que a desintegra. E nós, como consagrados, nós precisamos nos integrar. Porque tem coisas que você faz, tem coisas que você pensa, tem situações que você tem de desobediência, de falta de amor ao irmão, situações de infidelidade, de falta de vida de oração, de defeitos e de misérias e até pecados que você comete, que é fruto da sua história. Que a sua história precisa ser purificada para que você seja diferente. Ou seja, é necessário uma cura na sua história para que você não cometa mais aquele pecado. Vocês estão conseguindo entender? Que muitos dos nossos defeitos são frutos daquilo que a gente viveu. Por isso a necessidade da purificação, né? Agora, dentro da memória, porque é uma purificação da memória, a gente precisa trabalhar 3 memórias. 3 memórias. A memória dos fatos, a memória afetiva e a memória histórica. Memória dos fatos, né? O que seria a memória dos fatos? Você tem fatos na sua vida que te marcaram? Tem ou não tem? Que te marcaram negativamente? Vamos pegar a forma negativa. Tem ou não? E como que você vai fazer a purificação desta memória? Porque agora eu não quero falar da memória, eu quero falar da purificação dessa memória. É você trazer à luz
Porque, gente, não tem como eu ser curado de algo se eu não assumo a doença. Não tem como eu buscar tratamento de algo que eu não assumo que eu tenho. Então, memória dos fatos é o quê? É eu buscar as datas, as situações concretas, os nomes, os lugares, as pessoas envolvidas, o acontecimento em si, e trazer ele à luz, trazer ele para a luz, que é Jesus Cristo. Ou seja, eu assumir e lembrar e trazer de novo na minha oração, né? E aí depois eu vou falar também na questão da formação pessoal, que pode nos ajudar nisso, trazer à luz daquilo que eu vivi, daquilo que é fato na minha vida, que foi um fato, trazer isso para a luz, assumir que aquele fato aconteceu e colocar ele diante de Jesus. Porque se eu não assumir ele, e acontece muito conosco que a gente reza para a nossa cura interior. E a gente reza, e a gente pede, fala, Senhor, cura. Ai, Senhor, cura, cura, cura. Só que ela precisa ser colocada para fora. Ou seja, nós precisamos falar com alguém e com o Senhor sobre tudo que nos aconteceu. Às vezes, e eu vou abrir um parênteses da questão da formação humana, que dentro da nossa formação pessoal, a gente sempre leva os conflitos de hoje. É ou não é? Eu estou com um problema com alguém na comunidade, eu estou com um problema no meu apostolado, eu estou vivendo isso. A gente sempre leva o problema de hoje. E aí a gente está sempre apagando fogo. A gente sempre leva o incêndio atual. Meu incêndio atual é que eu estou com dificuldade de morar na casa que eu moro, com as pessoas que eu moro. Meu incêndio atual é o meu apostolado. Meu incêndio atual é o meu ministério. Só que nós precisamos ir além do incêndio atual para não acontecer novos incêndios no futuro. E aí a gente precisa, e aí o formador pessoal precisa ajudar nisso, mas também as pessoas, né, que são formandos, precisam levar para a formação pessoal a sua história. E a mais fácil de ser levada é a memória dos fatos. Eu preciso levar para a minha formação pessoal, porque, gente, lugar de formação pessoal é um lugar de crescimento. É um lugar onde eu vou crescer. É um lugar onde eu vou pedir que Deus fale comigo, porque é isso que nós cremos, que o formador pessoal é a voz de Deus, que Deus fale comigo a partir daquilo que eu vivi. Então eu preciso levar a minha história para a minha formação pessoal. A história que me incomoda, a história que me fez sofrer. E é na formação pessoal o formador rezar comigo para dar luz para aquela situação. Mas você pode dizer para mim o seguinte: mas eu posso levar diante do sacrário porque eu vivi uma situação, por exemplo, na minha sexualidade, que eu não gostaria que ninguém soubesse. Eu poderia levar ela, então para o sacrário, para o Santíssimo, e falar com Jesus, e Jesus vai me ouvir, e Ele vai me curar. Isso funciona. Mas não é tão eficaz. Não estou dizendo que não funciona, mas não é tão eficaz. Porque quando Jesus manda a gente confessar os nossos pecados com o outro, e aí Ele fala isso, é porque Ele sabe que a terapia que existe na intercessão do outro. E quando eu começo a me pertencer a um povo, aquele povo, que é a comunidade, precisa ser intercessor da minha história. Só que não dá para a gente contar a nossa história para todo mundo. Não convém, não devemos, em forma alguma. Por isso que nós temos um formador pessoal. Para ele ser a voz do povo que eu pertenço na minha vida. Para ele ser a intercessão do povo que eu faço parte na minha vida. E assumir diante dele, o formador pessoal, ele tem um caráter de confissão, um caráter de sigilo, porque se ele abre um sigilo de algo que ele não pode abrir, ele está em pecado grave. Ele tem um estado de graça de sigilo, e esse estado de graça de sigilo e estado de graça nos ajuda a purificarmos, a rezarmos pela nossa história. Mas eu acho que não tem nada a ver, porque quando eu tinha um namorado ou uma namorada, e aconteceu uma situação que eu fiquei muito mal, e eu acho que isso não influencia em nada na minha vida. Será mesmo? Será mesmo que situações quando você viveu quando era criança, quando você viveu quando era pré-adolescente, de fatos concretos, de pecados, de traumas, de sofrimentos, não marcam a sua história hoje? Não faz você ser moldado de uma forma negativa hoje? Porque eu tenho certeza, meus irmãos, e eu falo com toda propriedade, todos nós aqui temos reta intenção.
de estarmos aqui na comunidade, de estarmos caminhando com Jesus. Todos temos reta intenção. Não tem ninguém que está aqui que está, essa pessoa ela é má, ela faz ela me maltrata porque ela é ruim. Ela é infiel no ministério porque ela não presta. Não existe essa pessoa aqui no nosso meio. Existem pessoas marcadas por uma história que faz dela uma pessoa mais difícil. E aí entra a purificação da memória e uma reconciliação com a história. Claro que nós não queremos mudar a personalidade de ninguém, mas nós precisamos ser santos. E o santo precisa passar por uma purificação. E a purificação do santo não é só purificação de pecado. De pecado também, porque na purificação da memória a gente traz os nossos pecados. Porque não adianta eu confessar somente o pecado. E outra coisa. A confissão de fatos, mesmo que você já confessou e não lembrou de falar, aquele pecado já está perdoado. Mas ele confessado de novo, ele ajuda na purificação da memória. Vou contar um testemunho meu. Liberta. Ela nos liberta. Vou contar um testemunho meu. Eu vou dar... Eu vou contar um fato meu, aconteceu comigo, né? Eu não sabia nada de purificação da memória, mas eu vivi algo na minha vida de concreto. Eu era viciado em masturbação. Já caminhava na igreja, já queria ser santo, mas eu não conseguia vencer o pecado da masturbação. E assim, era muito forte. Eu era da comunidade Sacramento de Amor, fui da comunidade de vida, e lá eu tinha muita dificuldade. Me confessava muito, mas eu caía muito na masturbação. Era algo que eu não vencia. E aí um dia eu fui fazer um retiro na Canção Nova, foi até para mim, quando eu saí da Sacramento de Amor, eu me desliguei da comunidade a partir desse retiro. Eu estava em dúvida na minha vocação dentro da comunidade, fiz um retiro de 10 dias na Canção Nova. Fui sozinho para lá, e um padre, o padre Edmilson, me atendeu os 10 dias, todos os dias me atendia. E aí ele, no atendimento de confissão, eu confessei para ele esse vício. E ele disse para mim assim, então Deus precisa purificar você, a sua história, porque tem algo na sua história que te faz isso. E aí, meus irmãos, eu comecei uma confissão com ele dos pensamentos que eu tinha, das mulheres que eu pensava nelas, das fantasias que tinha dentro da minha mente. E aí ele começou foram 10 dias, foram 8 confissões. A primeira a gente começou esse trabalho. E aí no outro dia ele falou assim, agora você vai me confessar situações que... Aí eu fui confessando todas as situações que eu tinha vivido na minha sexualidade. E eu não tinha vivido nada, eu era virgem. Mas eu tinha vivido muita coisa no pensamento, na fantasia, em filmes pornográficos que eu já tinha assistido. E várias coisas. Eu fui confessando tudo, tudo. Cada dia eu confessava. Tive que trazer nome de mulheres que eu tinha fantasia com elas. Várias coisas, assim, até de coisas que eu não imaginava nunca contar para alguém, o padre me fez contar na confissão. Gente, isso foi em 2001. 2001. Tem 15 anos, né? Foi em 2001, em setembro de 2001. Desde setembro de 2001, eu estou liberto do vício da masturbação. Foi assim, foram 8 confissões de colocar tudo. Eu tinha vergonha, que ele me perguntava coisa, eu falava assim, eu tinha vergonha de falar. Mas ele foi colocando para fora tudo aquilo em mim, rezando para mim, e aquilo fez uma purificação. Hoje eu entendo que foi uma purificação da memória. Uma cura de um trauma que refletia num pecado que eu tinha. E aí, a gente tem pecado, por exemplo, de não ter obediência a um superior. A gente tem pecado, por exemplo, de não conseguir rezar. Pecados pequenos, que a gente luta contra eles a vida inteira. Quantos pecados? Eu tenho pecado de falar das pessoas. E a vida inteira. Mas será que você não foi criado numa casa onde se falava muito das pessoas? Onde você ouviu desde pequeno falar das pessoas? Eu conto pequenas mentiras. E a gente tem, no nosso meio, a gente conta pequenas mentiras. Será que você não foi criado num lugar onde se falava pequenas mentiras? E você ouvia isso, aquela mentira assim, vai lá no portão, fala que eu não estou aqui não. Aí você ia lá, sua mãe mandava você ir lá, você falava assim, minha mãe não está aqui não. E a sua mãe lá dentro de casa. São pequenos fatos desses que vão encarnando dentro de nós, que a gente acha que não tem problema e que no futuro tem problema. E eu estou falando de pecado, mas também tem de trauma. De uma forma como alguém falava com você, da forma como você ia para a sua escola.
a timidez dentro da sala de aula, uma situação que alguém brincou com você na sala, um apelido que você tinha na escola, uma forma como o professor te tratou, uma briga que você viu dos seus pais, um dia que seu pai ou sua mãe te bateu. Ah, mas foi só uma vez só, mas se você se lembra, é sinal que te marcou. É sinal que está aí dentro de você. Claro que você colocar isso para fora, você não vai esquecer, você vai continuar lembrando, mas você vai estar trabalhando a purificação e a libertação da sua memória. Portanto, a primeira memória, fatos, datas, nomes, lugares, pessoas, acontecimento. Essa memória pode até ser perdida, mas nós precisamos sempre retornar ela para a purificação. A segunda memória é a memória afetiva. A memória afetiva, às vezes a gente não consegue lembrar do fato e nem consegue saber o porquê daquele sentimento, mas existe dentro de nós. Ou seja, eu vivo de novo uma situação parecida com aquela que me fez sofrer no passado, o meu sentimento, né, ele vive de novo. A memória afetiva é a memória dos sentimentos, ou seja, das emoções, né, que ficaram gravados dentro de mim, a partir de acontecimentos que eu tive. Um dia, por exemplo, que alguém brigou comigo, que eu dormi chorando, e chorei muito na hora de dormir, aquela emoção de chorar por uma briga que eu tive. Aí, cada vez que eu brigo com alguém, eu sempre tenho aquela emoção de novo. Ou eu me recordo daquele dia, né? Ou não me recordo do dia, mas me recordo do sentimento. Por exemplo, assim, às vezes meu coração fica apertado numa situação. E eu nem sei por que está apertado. Ou às vezes eu sinto raiva, porque também é sentimento. Às vezes eu fico irado numa situação que falam comigo e eu estou irado de novo. Eu preciso entrar nessa memória, dessa ira, dessa dor, dessa angústia e perceber aonde na minha história gerou aquilo dentro de mim, que me tornou uma pessoa angustiada, uma pessoa irada. Isso, gente, pode ser... A memória afetiva, ela começa no ventre materno. A memória de fatos, não. Porque nós não lembramos dos fatos e nós não vivemos de forma concreta os fatos dentro do ventre da nossa mãe. Mas nós vivemos os sentimentos e as emoções dentro do ventre materno. A memória afetiva ela precisa ser trabalhada e rezada, e os formadores têm que ajudar nisso desde o ventre. Uma briga que o meu pai teve com a minha mãe quando eu estava na barriga da minha mãe me deixou uma memória afetiva. Não me deixou de fatos, porque eu estava dentro da barriga. Eu não vi nada, né? Eu só ouvi algumas coisas e nem entendia muito bem o que eu ouvia, mas eu senti aquilo. E ali tem uma memória de sentimentos, uma memória afetiva, que também precisa ser trabalhada e que precisa ser cuidada. E digo mais, é mais difícil. Por quê? Porque ela está escondida. Ela está escondida. Por exemplo, uma pessoa que se ira fácil, uma pessoa que é muito nervosa, e ela fácil estresse, fácil fica nervosa. Ela não vai ter com facilidade onde achar essa memória afetiva, que faz ela ser uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, esse tipo de reação. Mas é preciso trabalhar ele e é preciso rezar por ele, né? Porque aí talvez vai vir fatos, talvez vão vir situações, ou talvez não vão vir situações. Eu estou dizendo assim, porque talvez não vão vir. Mas como que eu partilho? Eu partilho dos meus sentimentos. Eu chego para o meu formador e falo, olha, eu sinto isso. Eu sinto raiva quando fala isso comigo. Eu sinto angústia. Eu choro quando falam isso comigo. Sabe? Eu vou trazer a minha memória afetiva a partir do que eu sinto hoje. Né? Porque não dá para a gente saber o que a gente sentiu no passado. Por mais que a gente tente explicar, não consegue ser concreto. Mas se existe um sentimento hoje que te atrapalha, esse sentimento precisa ser trabalhado a partir da sua história. Conseguiram entender a memória afetiva? Sim ou não? Memória histórica. Memória histórica. Ou seja, é a nossa história. Situações que envolvem a gente e situações que não nos envolvem. Desde o dia da nossa concepção até o dia de hoje. Dentro da nossa história. Por exemplo, tem situações de confusões na nossa família que a gente não está envolvido, mas que a gente diretamente sofreu com aquela situação. E também precisa ser purificado. Por exemplo, meu pai traiu minha mãe. Uai, ele não fez nada comigo. Fez. Mas a minha história está marcada com aquilo. Ah, o meu irmão usa droga. Ele fez alguma coisa comigo? Não. Mas a minha história está marcada com aquela dependência química. O meu avô era um assassino, né? Acho que não era não, mas se fosse, né?
A minha história está marcada com aquilo. A memória histórica, gente, é o que envolve a nossa história, as pessoas que estão na nossa história, as situações hereditárias que eu trago comigo. Isso é memória histórica, que também atinge cada um de nós diretamente. Porque nós não somos só corpo, a gente precisa entender isso. Nós temos dentro de nós uma alma, nós temos o nosso consciente e inconsciente, e que tudo é influenciado a partir do que a gente vive, do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente é criado, principalmente quando criança, quando a gente não tem defesa. Porque às vezes depois de velho, por exemplo, existe uma situação na minha família. Eu falo, não, eu não vou me envolver nessa situação, porque eu não consigo resolver, porque eu não me diz respeito, então eu não vou me envolver. Quando adultos, a gente ainda consegue fazer isso, meio que se blindar. Mas enquanto criança, a gente não consegue. Nós ficamos diretamente envolvidos com a história das pessoas que estão ao nosso redor, e essas histórias vão nos marcando, e a gente não consegue responder de alguma forma, né? Então, são as 3 memórias, né? E agora vem os passos para a purificação da memória. 3 passos também. 3 passos que a gente precisa dar. Primeiro passo: fazer conhecido o que me aconteceu, seja algo de bom ou de mal. Aquilo que eu falei. Eu tenho que partilhar. Eu tenho que colocar para fora aquilo que aconteceu comigo. Segundo passo, quem lembra? Repete primeiro. Fazer conhecido o que me aconteceu, seja bom ou ruim. Aqui tem uma coisa interessante, que a Cristina fala isso na formação dela. As nossas atitudes de hoje são pistas que Jesus nos dá para a gente entrar na nossa história. Aquilo que eu falo e que eu faço hoje são pistas que Jesus me dá daquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Ou seja, um egoísmo que eu tenho, alguma coisa, que eu já falei para vocês várias coisas aqui. Essas são as pistas, que a gente vai entrando nas pistas para a gente chegar na história. A segunda coisa, quem lembra? Primeiro, fazer conhecido. O segundo, quem lembra? Quem fez a escola de formação aí? Tem gente que fez há menos tempo, não sei se falou da purificação da memória lá. Ah, você buscou na colinha, né? Fui lá, né? Mês passado. A segunda é assumir. Assumir o problema que eu tenho, né? Ou seja, eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento, eu tenho um pecado, eu tenho uma ferida, eu tenho isso, eu assumo. Ela existe dentro de mim. E se eu não assumir, não tem jeito dela mudar, né? Porque não tem como. Então a segunda é assumir. E a terceira, tirando a Pamela, o Lucas Francisco que foi lá, que deve estar fresquinho. O que é a terceira, Lucas? Ele não ficou lá, porque já tinha feito lá, né? Aí eu fiz de novo. Eu fiz de novo lá. Então, mas... Ele não quis ficar lá. Uhum. A terceira é se redimir, ou seja, né? Eu preciso me perdoar e perdoar quem fez comigo. Essa é a remissão, né? Eu preciso me perdoar e perdoar quem me fez sentir aquilo. Ou seja, se o meu pai que fez algo comigo, eu preciso perdoar. E aparentemente a gente já perdoou. Aparentemente a gente já perdoou, né? Mas é aparentemente, porque se aquilo ainda nos faz viver de novo, ainda nos faz sofrer com aquilo, cada vez que a gente sofre, inconsciente, a gente está sofrendo de novo a situação. Precisamos redimir a situação por completo, ao ponto que ela não me atinja mais, né? Ou seja, perdoar e reconciliar. Perdoar é o ato de perdoar mesmo. Reconciliar é conviver de forma amorosa de novo com a situação, sem ela me trazer sofrimentos, né? Sem ela me trazer sofrimentos. Ah, o meu pai foi um adúltero. Ah, eu já superei, porque eu já convivo com meu pai, porque eu já Mas quando você lembra da situação, quando você recorda aquilo, o que te faz sentir? Porque talvez você acha que perdoou, acha que redimiu, acha que reconciliou, mas os sentimentos que você tem a partir de lembrar da situação vão te contar se sim ou que não. Ah, mas eu tenho que lembrar bem, lembrar, nossa, meu pai traiu minha mãe, uhul. Não é assim.
Não é lembrar apoiando a situação, mas é lembrar da situação sem condenar de novo, sem sentir raiva de novo, sem querer que, mas está vendo aí, ó, tudo que acontece é por conta disso. Sabe? Sem querer atingir de novo a pessoa que fez a situação. Eu me lembro, eu não apoio, mas hoje ela não me influencia nada mais. Porque, meus irmãos, o passado a gente não pode mudar. A gente não consegue mudar o que aconteceu no nosso passado. Nós temos que mudar a resposta do nosso presente em relação ao nosso passado. E isso é urgente. É urgente. Eu preciso olhar para o meu passado e não deixar que ele me faça uma pessoa ruim, entre aspas, que eu falo, no presente. Essa é a resposta que eu dou. Eu usei droga no passado e hoje eu sou assim porque eu usei droga. Não, eu usei droga, eu não consigo mudar, mas hoje eu tenho que dar uma resposta diferente diante daquilo. Então eu preciso purificar, reconciliar, curar, redimir a minha história, para que ela não me influencie no presente. Tem muitas coisas que a gente não experimenta plenitude, tem muitas coisas que a gente não se faz santo, porque a gente não redimiu a nossa história. Porque a gente justifica as nossas atitudes no presente a partir do nosso passado. E isso já se torna um pecado. Porque uma coisa é eu ter uma atitude inconsciente. Outra coisa é eu ter atitude consciente a partir da minha história e falar, eu sou assim porque aconteceu isso comigo. E olha, se a gente colocar os fatos conhecidos e assumir eles e não redimir, a gente está criando uma responsabilidade a partir em nós, em termos de responsabilidade diante de Deus, que talvez a gente vai ser cobrado por ela. Porque se eu faço conhecido o fato, se eu assumo o fato, mas eu não busco a remissão desse fato, eu me contentei em saber ou em arrumar uma justificativa para o meu defeito. Conseguiram entender? Eu vou lá fazer uma análise da minha história. Por exemplo, eu contei para vocês, aconteceu comigo em questão da masturbação. Vou supor que lá eu como padre, eu chegasse lá nos porquês, né, da minha história. Chegasse no porquê e parasse nele. E não buscasse não, agora eu já sei já. Então agora eu tenho que rezar e me redimir disso. E não posso mais assumir isso como algo assim, é justificado, porque eu era sozinho, eu fui filho único muito tempo, meu pai era ausente, né? Eu era muito carente, eu era muito angustiado, eu era, e por isso que eu sou. Espera aí. Você descobriu que você é porque você era, mas agora então é hora de redimir, para você não ser mais. Porque senão, meus irmãos, a gente cria um pecado para nós. Com toda sinceridade. Porque o pecado, ele se torna pecado a partir da consciência que a gente tem. Se você toma consciência de que você tem um defeito, de que você tem uma dor, de que você tem uma angústia, que você tem um vício, por causa de algo da sua história, e não trabalha essa história, e não faz a remissão dessa história, você só criou como se diz assim, você só criou fatos para te fazer uma pessoa mais consciente do seu pecado. E aí você precisa buscar a remissão dele. Então, o terceiro passo, a gente não pode parar no segundo. E acontece com a maioria das pessoas de pararem no segundo. Por quê? Porque a gente fica sabendo aqui, a gente tem informação aqui, e aí a gente procura. E daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica que vocês vão começar a cafungar aí a história de vocês. Daí a gente traz à tona, mas aí a gente não leva para o formador rezar para a gente. Aí a gente não leva para fazermos exercícios concretos de mudança a partir daquilo. A gente não leva aquilo para diante de Jesus e fala, Jesus, eu quero mudar. Não surge em nós uma vontade de ser diferente. Aí a gente só trouxe um problema, em vez de trazer solução. Né? Se a gente fica no meio do caminho, realmente o meio do caminho é melhor do que ter começado a caminhada. Com toda sinceridade. É melhor eu não começar a caminhada do que eu parar no meio do caminho. Então, se você quer purificar a sua história, se você quer ser uma pessoa liberta, uma pessoa livre, uma pessoa capaz de amar mais hoje, uma pessoa que vive integrada, que está toda integrada, toda junta, toda equilibrada, toda por completo, comece a purificação da memória. Mas não pare no meio do caminho. Mas não pare. Mas é muita coisa para fazer e tal, na formação pessoal é muito corrida, não tem jeito de eu conversar com o meu formador tudo que eu preciso conversar, eu não procuro ele tanto que eu preciso procurar, eu não rezo para aquilo que eu tenho de trauma e tal. Então não comece, porque você vai estar criando um problema para você mesmo. Agora, se você também não começar, pode ser que você não consiga chegar onde você precisa chegar.
Porque muitas coisas vão te prender. E a nossa história nos prende. Quantas pessoas, e aí eu vou falar de forma assim, né? Com alguns exemplos. Quantas pessoas Deus incomoda o coração que tem que pregar, por exemplo. E não consegue pregar, sabe por quê? Porque tem uma história que precisa ser purificada. Quantas pessoas, por exemplo, têm vontade de dar uma formação e não consegue dar uma formação, por quê? E eu estou falando isso e você talvez é uma dessas pessoas que tem uma vontade dentro de você e que não consegue fazer. E por que não consegue fazer? Porque existem fatos, sentimentos e acontecimentos na sua história que precisam ser redimidos para que você tenha coragem. Isso é um fato. Tem gente que, eu tenho muita vontade de ler um livro. Vou dar um exemplo desse. Mas eu começo a ler um livro e não dou conta de chegar nem no segundo capítulo. Meu irmão, a sua história precisa ser redimida. A sua história precisa ser redimida. Tudo que eu começo eu não termino, a sua história precisa ser redimida. Eu tenho vontade de ser mais amoroso. Eu tenho vontade de não ser assim com as pessoas como eu sou. A sua história precisa ser redimida. Portanto, você só vai conseguir chegar aonde você tem que chegar e aonde Deus quer que você chegue se a sua história for redimida. Porque senão se você não começar também a purificação, você vai ficar estacionado. Estacionado. Não vai caminhar para frente. Então, que a gente possa assumir isso hoje como uma necessidade real, né? Para a nossa vida. Eu precisava de que alguém pegasse uma folha para quem não tem folha e uma caneta para quem não tem caneta, que agora nós vamos precisar escrever algumas coisas. Alguém podia pegar isso para nós lá dentro? Por favor. E, gente, a purificação da memória... Vou esperar os papéis. Não, vou falar mais um pouquinho. A partir do papel, eu vou falar como que a gente faz para trabalhar ela. E aí, quem está aí pode ouvir também. Depois tem só... Assistente de palco. Todo mundo já pegou a folha? Não precisa escrever nela ainda não, eu vou explicar primeiro. Dentro da purificação da memória, nós temos que trazer e fazer conhecido as memórias boas e as memórias ruins. Ou seja, nós temos que fazer conhecido aquilo que aconteceu de ruim, mas aquilo que aconteceu de bom. Porque uma das coisas que a gente aprende, e aprendemos isso muito forte na escola de formação, é que a base para uma vida santa chama-se gratidão. Então quando a gente vai fazer a purificação da memória, nós não temos só que purificar aquilo que aconteceu de ruim, mas aquilo que aconteceu de bom. Por quê? Porque muitas das vezes, muitas pessoas foram marcantes na nossa vida, fizeram coisas boas para nós, e isso ficou esquecido. E fazer isso conhecido também é purificar a memória. Quando o Papa João Paulo II inventou esse negócio de purificação da memória, ele tanto pediu perdão quanto agradeceu. Pediu perdão pelos erros da igreja e agradeceu as pessoas que fizeram bem para a igreja na história. Então, a purificação também é para trazermos memórias boas também, tá?
Vocês vão escrever nesse papel o seguinte. Primeira linha aí, vocês vão dividir ele em colunas. Vocês dão conta, né? Idade. Espera aí que eu vou anotar aqui. O que e quem? 3 só, tá bom. Idade, o que, quem. Esse é um primeiro exercício que vai ajudar vocês. Vocês vão escrever algumas coisas aí. Nós vamos rezar antes de você escrever, calma. E que vocês vão levar essa folha para o formador pessoal de vocês depois. Tá? Só que eu acho que vocês têm que ser mais sinceros possível, porque vai mostrar se vocês realmente querem serem mudados ou não. Tá? Idade, o que e quem. Tá? Nós vamos rezar um pouquinho antes de vocês escreverem, para o Espírito Santo nos ajudar a lembrarmos, para o Espírito Santo nos ajudarmos a viver, para o Espírito Santo nos ajudar, né, a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E tenha coragem de Deus falar com você. Feche seus olhos então um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um desses irmãos aqui. O Senhor que conhece a história, os fatos, as situações. Que o Senhor possa, Senhor, trazer ao coração deles agora por onde começar a purificação da memória. Nesse tempo de cura interior que vamos viver nesse ano, que a purificação da memória seja a primeira das curas que o Senhor queira fazer no coração deles. Vem, Espírito Santo, lembrar de situações que eles ficaram perdidos, perderam a inocência, perderam de si mesmo, perderam de pessoas. Situações que eles foram humilhados, sentiram vergonha, traídos, abusados, ameaçados. Todas as situações de pecado, Senhor, de medo, que viveram com pessoas, com amigos, familiares. Situações, Senhor, na sexualidade, na afetividade, que tanto marca. Pessoas que tocaram no corpo, pessoas que fizeram com eles coisas ainda na infância. Vem, Espírito Santo, trazer isso à tona. Coisas que viram, que sentiram. Traz, Espírito Santo, para fora, para a mente. Sentiram sozinhos, sentiram perdidos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai orando no Espírito um pouquinho. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa Mãe, que nos ajude nessa caminhada, não só agora, mas a partir de agora, para a purificação da nossa memória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em silêncio, você vai colocar no papel aí a idade que você tinha, que você se lembra. Se você não se lembrar, não tem problema. O que aconteceu com você e quem fez isso com você. O quem não necessariamente tem que ser uma pessoa. Pode ser até você mesmo.
Pode ser até pessoas, várias pessoas. Pode ser um lugar, né? Mas eu queria que você anotasse aí, tá? No mínimo, 15 coisas. Vocês vão colocar aí.